Olá! Mais uma live que liberta, dando sequência. Hoje trarei uma convidada muito especial, alguém que ajuda tantas mulheres para estar aqui nos contando como que eu pude, com o meu trabalho, ajudá-la um pouquinho. E essa pessoa me ajudou muito em 2021. A gente já está conectada aqui pelo Zoom, porque depois eu vou disponibilizar essa live no YouTube e no Facebook. E então, gente, sejam bem-vindas. Dani Silvares já está por aqui. Deixa eu já convidá-la para integrar essa live maravilhosa. Esperando ela entrar, esperando algumas mulheres entrarem também. Olá! Ei! Ai, muito bom! Tudo bem? Tudo bem, amada? Brinquei, que eu falei, olha, quase que eu venho com roupa de academia, mas não, né? Eu tinha que... Ainda bem que deu tempo, consegui me organizar. E estava super feliz com esse nosso encontro, super animada. Nossa, E estou muito animada também. Vocês estão me ouvindo bem? Quer dizer, você está me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ah, então tá bom, gente. Estou vendo bastante Ah, gente diferente por aqui. Com certeza são as suas convidadas. Que delícia! daqui a pouco elas abaixam aqui, olha lá, ó. Eu tô Boa, chegando, já tô reconhecendo as carinhas já aqui. tá. Sejam bem-vindas! Que delícia! Muito bom, né? A gente integrar mulheres, que eu acho que essa live, Dani, logo que eu iniciei essa ideia, esse projeto, eu obviamente que já dividi com você, logo que eu tive essa ideia, porque a ideia mesmo da live que liberta é mostrar, é bater um papo com as minhas clientes, né? E futuramente, quem sabe, até pessoas que não são minhas clientes, mas que de repente eu possa, ao vivo mesmo, auxiliá-las. Enfim, isso vai tomando corpo ao longo, né, do projeto. Mas inicialmente a ideia foi abrir esse espaço para que vocês pudessem contar o processo de libertar que vocês passaram junto com o meu trabalho, junto comigo, né? E a gente sempre fala que é um processo que ele acontece a quatro mãos mesmo, porque enquanto não tem a troca da cliente, enquanto não tem a minha entrega, nada flui, né? Então, por isso que é um projeto onde eu quero dar esse espaço para dar voz para vocês contarem a experiência de vocês. E geralmente nessa troca tem muitos insights e muitas inspirações de libertar para outras mulheres, né? Então, esse espaço é a ideia dessa live, basicamente é essa. Então, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz que você está aqui, que o dia chegou. Obrigada, amor. Eu amei a ideia, né, esse seu projeto. E quem me acompanha já me ouviu falar desse processo, né? Em algumas lives, em algumas trocas, nos grupos, eu sempre trago alguma coisa. Uhum. E aí eu achei muito legal, assim, a gente poder conversar juntas disso, né? E desmistificar muita coisa, porque eu mesma precisei desconstruir muita coisa, passar por cima de uma visão distorcida que eu tinha né, desse trabalho, Uhum. e para que as pessoas possam entender, assim, que existem muitas formas da gente fazer uma mesma coisa, né? Eu sempre digo que, assim, não é o que a gente faz, é como a gente faz. É verdade. Então, o mesmo trabalho, ele, da forma como ele vai sendo conduzido, né? Como o profissional vê esse trabalho e conduz, ele vai fazer toda a diferença também no processo, né? Então, assim, o teu olhar, ele é um olhar diferente, diferenciado, você sabe disso, já te falei, né? Assim, Fala assim. é muito profundo, e aí está muito alinhado com a forma como eu enxergo as coisas também, né? Assim, então, Sim. às vezes, no primeiro momento, a gente olha, né, consultoria de imagem, nossa, mas que coisa superficial, imagem, estilo, Estilo, roupa, né? moda. Assim, a gente vai se colocar em caixinhas agora, a gente vai se limitar, né? Assim, eu via dessa forma.
eu era, assim, muito resistente a esse trabalho. A minha irmã falava várias coisas para mim, eu achava, assim, super, ai, nada a ver. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, como essência, eu tenho um olhar para o belo. Todos nós temos, né? O belo, ele é divino, então a gente gosta de contemplar o belo, a gente gosta de contemplar a natureza, um céu bonito, uma mesa bem, né, arrumada, Bem arrumado. bonita, uma flor, assim, isso é humano, assim. Então, quando eu te conheci, né, lá em 2019, né, Nossa, Dani, eu sou péssima de datas e você estava cronologia. para parir o Lian, você estava, assim, na reta final já da sua Ah, então gravidez. foi isso mesmo, eu estava gravidíssima. O Liam nasceu em maio de 2019. A gente Ah, então se deve ter foi sido no início antes, do ano. foi no começo do ano. E aí eu acho legal, né, assim, trazer que não foi tudo de uma vez, né? Assim, não É, foi uma coisa de assim, ah, deixa eu ver, vamos mergulhar nisso. Não foi assim o meu não foi. processo. Para algumas pessoas acontece dessa forma, né? Mas para mim não foi. Então, para mim, lá em 2019, quando eu entrei em contato com você, que foi até pelo Instagram, por uma colega em comum, a Gente, eu ia Clarissa, te que morava. perguntar se você lembra como você me conheceu, porque eu Eu, não consegui menina, acessar isso, não lembro. eu mergulhei fundo aqui para resgatar como que eu fui lá na. Falei, não, gente, como que eu conheci a Bianca? Aí achei uma mensagem, falei, ah, foi da Clarissa ou Clarice? Agora eu não lembro, como chama ela de Clá, que morava em Jundiaí e Sim. mudou para o Canadá, eu A acho. Clarissa, sim. Gente, Né? eu não tinha conectado que era por ela. Foi ela fez algum stories, tal, postando, acho que ela fez o trabalho com você, Fez, e a fez. gente já se conhecia, assim, uma graça. E aí eu comecei a seguir, meio que namorar à distância, assim, ah, deixa eu ver, né? E 2018 foi um ano muito difícil para mim, porque agora que eu lembrei, porque foi em janeiro de 2019 que me caiu a ficha dos quilos, né, a mais que eu tinha Ah, adquirido. Foi em janeiro, foi 9 meses depois, aliás, julho, foi fevereiro para eu lembro que foi 9 meses, quase 9 meses depois de ter engravidado, né? Então, em julho de 2018 eu engravidei, em junho, mas em julho, no primeiro ultrassom, o bebê na gestação não tinha sido, não tinha dado, né? Enfim, seguida, ela tinha sido interrompida naturalmente. E foi, assim, um choque para mim, foi um momento muito difícil, assim, fundo do poço, eu nível lembro. master. E eu fui engordando nesse meio tempo, os meses foram passando, e eu não fui me dando conta que eu fui engordando como se eu estivesse grávida ainda. Eu fui ganhando peso, o mesmo peso que eu ganhei quando eu engravidei da Cecília, na gestação dela. Com a diferença que eu não tinha um bebê, né? Então não Uhum, justificava aquele uhum. peso. E eu fui me escondendo através das minhas roupas, porque eu fui me sentindo mal com a minha imagem. Eu não me reconhecia, eu olhava e eu não me reconhecia. Uhum. E eu fui usando muito preto. Preto, preto, assim. Eu só Cinza. tinha roupa preta, Eu acho que quando a naquele gente momento. se encontrou a primeira vez, acho que você estava de cinza. Se eu me lembro assim, eu acho que você estava de cinza. Me vem isso, sabe? Era. Acho que sim. Acho que era um vestidinho cinza. Eu acho que sim. É. Eu usava muito cinza, muito preto, assim. E aí, quando eu te contratei, foi realmente para olhar para isso, assim, quais são as cores, né? O primeiro processo que a gente A fez gente fez juntas sua escolha. foi o da coloração, né? Foi lá no meu consultório, na época ainda tinha um consultório, você foi lá, Sim, a lá em gente lá em cima Jundiaí, da eu luz, lembro. tinha aqueles Ai, é janelões, assim, eu falei, é uma lá que nós vamos sala fazer, deliciosa. né? E aí eu queria olhar para essas cores, assim, quais são as minhas cores, e foi muito intuitivamente, né? Eu não faço nenhuma escolha muito racional, assim, mas eu sentia que tinha algo ali que eu precisava olhar, que iria me ajudar nesse processo, de elaboração do meu próprio luto, né? Então, assim, Uhum. não era só uma imagem, não era só isso, era o que aquela imagem naquele momento representava sobre o que Sim, eu estava sentindo, exatamente. né? E aí a gente fez um trabalho e foi muito surpreendente, porque eu descobri que nem preto tinha na minha cartela, né? A minha cartela, para quem já está familiarizado com os termos, é primavera quente. Então, gente, pensa na primavera.
Essa é uma primavera quente, né? Então, assim, é uma estação super colorida, é uma estação vibrante, é uma Exato. estação, assim, cheia de luz. Não tem o Cheia de preto, luz. É uma não das tem mais o vibrantes. cinza. Se a gente vai fazer, para quem não conhece, né, a coloração, se a gente faz uma analogia com a própria estação do ano, primavera, então vamos imaginar os 3 meses de primavera. O mês do meio, que é a primavera de pico, onde nós temos todas as cores presentes, todas as intensidades, são convidadas neste mês a estarem presentes. Então, as cores que retratam este mês e essa primavera, esse mês do meio, são as cores que representam a Dani. E que para mim foi assim uma super surpresa, porque na verdade você lembra que eu falava, gente, não é possível, porque assim, o meu olhar, né, quando eu analisava a Dani, eu falava, gente, mas não pode ser isso, não sei o quê. E a gente ficou ali até um tempo, né? Porque é isso, a hora que a gente passa os tecidos, a hora que a gente tem o encontro físico mesmo, e olha que interessante que me veio, né? O encontro físico da cor com a nossa pele, com o nosso físico, elas ou se falam, né? Ou se repelem, né? E você é a estação pura mesmo da primavera quente. E é interessante você falar isso porque você conheceu uma versão minha que não era a minha versão essência. Era uma versão que estava vivendo um processo muito doloroso. Então, você não viu essa luz mesmo, porque ela não estava ali naquele momento. E é muito engraçado, eu vejo os vídeos, eu vejo as fotos, eu vejo isso claramente, assim. Então, retomar as cores, porque eu sempre fui das cores, assim. Eu até sofria bullying de uma prima minha que ela falou assim, nossa, meu Deus do céu, a mulher estampa, a mulher color, né? Assim, porque tudo tinha que ter uma cor, assim. E ela era toda do nude, toda discreta, e ela, assim, falava zoando, mas porque ela achava feio mesmo, ela não gostou de cor para ela, né? E então eu fui resgatar, não é que eu não gostava, muito Uhum. pelo contrário, assim, tinha muita cor, sempre teve, mas eu fui resgatar as cores nesse meu processo, e foi muito bonito, né? Me permitir usar as cores, mesmo estando num corpo onde eu não estava confortável. Mas se eu já não estava confortável, por que eu ia usar algo para piorar, né? Para me sentir pior ainda? A gente não se esconde, é Desconfortavelmente. uma ilusão que a gente se esconde. Quanto mais a gente tenta se esconder, mais a gente se expõe, na verdade, né? E aí esse processo de voltar com as cores foi um processo muito marcante para mim, assim, e para quem me acompanha também observar esse processo, assim, muitos retornos eu comecei a receber da diferença que trouxe. As pessoas escreviam para mim: nossa, que linda você de vermelho, nossa, que linda você de verde, Dani, você tá. As pessoas me escreviam assim, né? Então eu via que não era só o que eu estava sentindo ali. Tinha isso refletia Com muito, né? E certeza. eu trabalho muito com a imagem aqui, principalmente no Instagram, é uma imagem. É. As pessoas nem sempre, né? A maioria não me conhece pessoalmente, então assim, é o que aparece aqui. Então dá muito impacto. E foi assim que a gente começou, né? Foi assim que a gente começou. E você sabe que você falando, eu lembro, enfim, né? Que a gente fez esse processo de cores lá em 2019 e depois, o ano passado, a gente voltou e retomou algumas coisas. E aí, sabe o que eu lembrei? Você me falando assim, Bi, ao longo do processo, eu tive que aprender que usar cor não é 100% usar intensidade. Porque no começo Uhum. você usava as cores praticamente puras, assim, no sentido de intensas, né, vibrantes e tal. E aí, olha a ficha que me caiu, assim, enfim, que na verdade você precisava disso, né? Porque eu acho Uhum. que para a gente sair, né, de algum lugar muito profundo, a gente precisa de uma força muito grande, né, para sair desse lugar. E aí você, de fato, se pegou nessas cores, nessa intensidade, falou: vamos embora, vamos intensa, porque eu preciso da intensidade para sair daqui, né? E aí você me Exatamente, não falando tinha agora, pensado nisso. Mas é bem isso, assim, né? Acho que eu fui para um outro extremo, que era para poder encontrar esse esse equilíbrio, equilíbrio, né? dá essa Poder. balanceada, né? Essa força, e aí depois para você, agora eu estou num lugar, né? E aí passa 2020, né? E 2021, e eu de olho.
vendo, né, outros, a gente vai trocando mensagem, eu sempre te perguntava alguma coisinha. Não, a nossa troca depois do né, primeiro assim, encontro, parece que a gente fez muitos encontros, né, Dani? E a gente teve, não, de eu, fato, né, Nossa, se a gente for parar para pensar, foi um encontro, como assim, né? é, A gente começou a é, construir uma amizade mesmo, né? Depois desse dia. Que bonito isso, né? foi, e várias pessoas, né, que eu falava do seu trabalho, que indiquei, amigas que foram, e aí nesse processo, uma grande amiga minha, que estava esperando o segundo bebê, né, estava grávida, ela fechou o pacote completo com você, e ela ia compartilhando comigo, né, um grupo que a gente tem, e eu achei incrível, assim, primeiro, né, ela tá grávida, e nesse momento, conseguir abrir um espaço para também olhar para ela, né, eu vi o quanto estava fazendo bem para ela isso, A assim, força que ela teve, né? muita força e um movimento muito profundo mesmo. E aí eu peguei e falei, não, eu vou também fazer isso. E aí super casou, que você também queria vir para o Travessia. E, então a gente, vamos se encontrar de novo, é o nosso momento, né? É. E deu tudo certo. E eu vim, assim, sem grandes expectativas, né? Mas confiando muito no processo, que ele seria também um processo profundo, que eu iria conhecer um pouco mais sobre mim, porque acho até desprezo, né, meu com a imagem, eu comecei a perceber assim, por que eu estou excluindo isso? Por Uhum. que eu estou achando que isso é menos importante do que o emocional, do que o espiritual, né? Enfim, a questão física também, que era uma coisa que eu sempre negligenciei muito. E eu já vinha num processo de cuidar da minha saúde, de cuidar do físico, de me exercitar mais, de comer melhor. Então, tudo isso, assim, tem uma consequência, que é esse corpo físico, Uhum. né? Que é o que a gente também tem como imagem. A gente está aqui nessa matéria, isso aqui não é menos importante. Se a gente não tivesse, né, esse O corpo, a gente não externo, consegue né? sustentar o resto. E aí eu comecei a olhar para isso, assim, como que eu gosto de ver coisa bonita, eu gosto, né, de decorar minha casa, gosto, gente. Então, assim, eu aceitei que estava tudo bem também achar que olhar para minha imagem, para a forma como eu me visto, me apresento, também é importante. E eu acho que uma grande distorção que a gente faz, né, Bianca, você deve talvez ouvir muito isso, é achar que isso é tirar da gente a autonomia e as escolhas por aquilo que a gente quer fazer, né? Às vezes eu escuto algumas pessoas, assim, de achar que, assim, então eu vou fazer uma consultoria para usar o que ela acha que eu tenho que usar, ou para fazer o E que ela acha que eu tenho que fazer, ou o estilo que ela gosta. deixa ela E não escolher por é mim, né? sobre isso. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente ter mais uma fonte de conhecimento sobre nós, assim, onde eu me sinto mais bonita, de que forma eu me sinto mais poderosa, mais segura. Eu me lembro quando eu trabalhava em empresa, isso para mim era muito claro. Quando eu tinha alguma reunião muito foda, eu pintava minha unha de vermelho, assim, ó. Não dava para ser um Um clarinho, não clarinho, dava. Não dava para ser um clarinho. Vai trazer Tinha que ser feliz. um vermelho bem vibrante, sabe? Eu lembro claramente da minha sensação de ir para a reunião com o esmalte vermelho e aquilo ser uma âncora também para eu me apropriar Com da minha certeza. força, Com sabe? certeza. Então, assim, e aí eu vim para essa segunda etapa do processo, exatamente assim, deixa eu vivenciar cada processo, e aí a gente fez tudo, né? Todos os outros processos. E a cada encontro eu ia descobrindo algo, né, sobre mim. Eu acho que uma coisa muito importante foi me permitir usar coisas que para mim antes era assim, isso eu não posso, porque eu sou baixinha, porque eu não sou magra, porque sei lá o quê, né? E aí acho que cada uma de nós aqui tem inúmeras crenças assim do que a gente pode, do que a gente não pode usar, de muitas limitações. E eu acho que o nosso trabalho quebrou muita barreira, sabe? Me autorizou, né? Eu consegui me autorizar através do teu olhar, assim, não, se isso me faz me sentir bem, como que eu posso usar isso, né, ao meu favor? Como é que eu posso
explorar algo que eu gosto, que é bonito em mim, né? Enfim, E se sair sentir para bem com jogo, isso. assim, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito precioso, assim, de quebrar muitas crenças que eu carregava do que eu podia e do que eu não podia, Uhum. né? Eu acho que isso é libertador. Ô, Dani, você sabe que te ouvindo me fez lembrar duas clientes essa semana me falaram o quanto elas estão curtindo o pós. Porque é exatamente isso que você falou. A gente mergulha nesse processo de autoconhecimento, vocês, né, acabam detendo muito conhecimento, porque é aquilo, né? Você sempre me fala, Bianca, você de rasa não tem nada, você é profunda mesmo. Então, todo conhecimento, tudo que acontece, a forma como eu atendo e tal, eu vou profunda mesmo, e eu coloco de forma profunda esse conhecimento para vocês, né? Então, vocês acabam recebendo muita informação, recebendo muito conhecimento. E depois, quando a gente finaliza qualquer um dos processos, né, aí que vem a fase de decantar, de você começar a pensar alguns conhecimentos que funcionam para aquele seu momento atual, e essas fichas vão caindo. E aí você vai vivendo a sua vida e, de repente, lá na frente, 1 ano, 2 anos depois, outra ficha cai, né? E duas clientes me colocaram, só essa semana, né? Eu já ouvi bastante falar, mas essa semana o quanto esse processo do pós ele está sendo prazeroso para elas, porque está fazendo com que elas ganhem espaço e comecem a caminhar, né, para o autoconhecimento e para entender o que gosta, para conseguir falar isso eu gosto, isso eu não gosto, né? Com muita autonomia e muita força, porque também elas tiveram um contato com o tá, e aí? Antes não era hoje eu falo o que eu gosto, o que eu não gosto. Antes era eu posso gostar disso? Ou eu, né? E não faz sentido mesmo, porque quem sou eu, né, na vida de cada uma de vocês para dizer o que vocês podem ou não? Pelo amor de Deus, né? Eu nem seguro essa batata, Sim, não, não é? mas é uma distorção, né? Mas é uma distorção. É uma Pelo menos para mim imposição, era né? uma imagem. Porque eu acho que também rola, também tem, né, algumas condições que vão por esse caminho, mas assim, a forma como você trabalha, como a gente trabalhou, foi muito nesse sentido de me dar autonomia, eu poder reconhecer, né, por exemplo, usar tênis. Gente, eu amo tênis agora, sabe? Amo tênis com vestidinho, com saia. Quando na vida que eu pensei, assim, achava lindo. Qualquer mulher que aparecesse na minha frente com um tênis e uma saia midi, um vestido, eu falava, gente, que maravilhosa. Mas, assim, nunca eu Testado, pensei em né? usar, porque eu pensava, nossa, não, vou ficar super achatada, não vai combinar. Eu sou muito baixinha para usar isso. Algumas coisas, e é interessante porque, assim, rasteirinho eu já uso desde sempre, né? Desde que a Cess Uhum. nasceu, os saltos tinham sido abolidos da minha vida, todos os saltos. Esse é um outro processo também muito, muito interessante, porque as coisas caminharam juntas, né? É. Eu trabalhei muito tempo em RH, e quando eu saí, logo eu engravidei. E aí eu vivi dois processos muito intensos, que era assim, uma rejeição de ser aquela mulher toda, como que é o termo? Montada, Eu ia falar essa sabe? palavra, montada. Aquela mulher montada, que assim, eu não quero me maquiar hoje, eu não quero de salto hoje trabalhar, mas Mas tinha que tem o ir. quê? Tem uma regra ali que é velada, né? Não é explícita, mas tem um ambiente. Então, quando eu saí do mundo corporativo, eu, assim, acabei com as minhas roupas. Eu dei mais de 40 pares de sapato. Nossa. Eu dei assim, sacos e sacos de roupa, assim, que hoje eu me arrependo, assim, que algumas poderiam muito bem ter guardado. Mas eu senti que é a minha intensidade, né? Aí depois eu acho um meio do caminho, porque aí eu excluí tudo, Uhum. aí eu virei, assim, bem bicho grilo, aí grávida, sério, bebê pequeno, então assim, né, empiriquitado, estão falando aqui, Periquitada. empiriquitada, bem isso mesmo, né? E de um jeito que, assim, nem sempre tinha a ver comigo, né, mas Uhum. com aquilo que eu sabia que eu tinha que usar.
E aí, depois da maternidade, eu também fui, né? Não dava, algumas coisas para mim eram impossíveis. E nesse nosso processo, eu fui resgatando, acho que com a questão da roupa, eu já vinha no resgate, e aí isso ficou, né, muito claro para mim, assim, de que eu gosto também dessa elegância. Tem um lado elegante em mim, Uhum. como tem um lado confortável, né? Então, Isso, assim, exatamente. e E aí tá tudo bem entender, andar um do lado do dá para outro, né? unir os dois, né? Entender que dá para unir os dois, assim, eu não preciso ser só, assim, aquela confortável no sentido, assim, até de ser O relaxada, desleixo, isso. desleixo, assim, por Não, exemplo, um tênis, eu posso super, né, sair com um vestidinho, que eu amo aquele look, um vestido todo floral, maravilhoso, com uma jaquetinha e eu e um tenho. tênis, não tem nada de desarrumada ali e extremamente confortável. Eu posso sentar no chão, posso fazer o que eu Exatamente. quiser, e eu tô bem, assim, pra, né? Então, assim, foi um resgate também. E aí o salto foi um resgate interessante, porque nesse processo eu não admito mais usar nada que me machuque, eu não admito usar nada que me aperte, nem roupa e nem calçado, né? Já fui aquela pessoa de usar calcinha para apertar minha barriga há anos atrás, assim. É inconcebível hoje isso para mim, né? Se eu tiver que usar alguma coisa, vai ser para não, sabe, para não deixar transparente, mas nunca para me apertar. Exatamente. Nunca para me apertar. Exatamente. Nunca usar um salto que me machuca, que me fere, sabe? Fere, é. Fere, porque É, literalmente é isso. A é. gente se expõe para caber em roupas, para caber em sapatos que nos machucam, né? Assim, tem muito simbolismo nisso tudo, Tem assim. muito simbolismo, exatamente, E porque eu acho que pode falar. não, é exatamente isso. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas clientes, assim, e não é levando a resposta, né? É levando algumas perguntas mesmo, né? O porquê Uhum. você, de repente, está se permitindo seguir esse caminho, né? Se permitindo fazer essa escolha. Eu acho que tem algo mais É, profundo aí, porque o nosso é aquilo que a gente falou no começo, é o nosso físico, mas ele é a nossa carcaça, a primeira camada que vai levar, né, toda a consequência externa. E exatamente. E o per- que vai ou impedir, né, que o outro chegue, ou convidar o outro também para chegar, porque também, tem isso, assim, essa primeira impressão, essa primeira imagem, ela pode ser um convite ou uma repulsa, né? Ela pode ser um convite ou... Então, assim, tem essa questão também. E aí eu consegui também encontrar nesse meio do caminho, assim, né? Peraí, com mas certeza. então dá para eu usar isso sem me machucar, sem me diminuir. E não é porque eu preciso, mas porque eu Porque quero. Porque quer. nessa situação específica eu quero. Nesse encontro, nesse compromisso, eu quero. Né? Nesse outro, eu posso querer uma proposta completamente diferente. Assim, eu acho que essa liberdade, ela é muito interessante. Eu me lembro de uma sessão que a gente fez. Várias foram maravilhosas e profundas, né? Aquela do estilo, né? Falar estilo, é falar É essência. Inclusive, ela essência, foi é uma sessão de essência. É, essência, não mas é foi de essência. estilo, O nosso porque estilo é o foi nosso muito resultado marcante. estético, né? Do que a gente traz dentro da gente. E foi muito marcante para mim, né? Porque você começou, das nossas trocas e das perguntas que você me fez refletir, você trouxe a sua. E aí, gente, foi muito legal, porque a Bianca é danada, ela pediu para eu fazer um estudo sobre mim, né, e tentar identificar assim onde eu me via ali, onde eu me identificava, onde eu me percebia dentro daqueles estilos. E ela fez o mesmo exercício. E aí a gente veio para o nosso encontro e a percepção era exatamente a mesma, né? O que você enxergou era o que eu via claramente em mim. E aí você foi trazendo esse seu olhar, assim, só que de uma forma que é isso que você falou, a gente teve um encontro presencial lá em 2019, a gente trocava algumas figurinhas, tinha uma conexão profunda, mas não tinha informação uma sobre a outra. Não tinha um conhecimento prévio para falar, eu conheço a Dani, ela é assim. Não, não tinha, né?
E mexeu muito comigo aquela sessão, assim, porque a sessão, você viu como que foi terapêutico? Foi a Mas sessão, porque você, a né? gente entra em contato com tudo, é. Porque você foi trazendo, assim, com mais clareza ainda, aquilo que eu já estava sacando, aquilo que eu já estava percebendo, assim, né? Esse trabalho de pesquisa, de olhar para fora, assim, aquilo que agrada os meus olhos, aquilo que eu acho lindo, mas que, assim, não que não é para mim no sentido de que eu não posso, mas é porque eu não me vejo com Não, aquilo, não não conversa com quem combina, você é. não conversa, como diz lá na minha terra, não orna, Não né? Aquilo não morna. orna. Então, assim, são trabalhos, são exercícios que, para mim, assim, me ajudaram muito nesse olhar, assim, de me conhecer um pouco mais. A questão, né, eu sou muito das bijus, então, brincos, colares, eu amo, assim, tipo, tem mais biju do que roupa. Você falou, olha, de biju tá bom, não precisa comprar mais É. brinco. Eu amo, assim, eu sou fascinada. Mas uma coisa que eu lembro que você trouxe, que foi muito interessante, eu tinha muitas coisas muito arredondadas, porque eu tenho isso, né, Uhum. como característica, essa amorosidade, Acolhimento, esse proximidade. acolhimento. Eu tenho isso, as pessoas conseguem acessar isso muito rápido, Transborda, é. isso transborda, mas tem um outro lado meu, que é um lado muito assertivo, muito Organizada. firme, É, muito segura, né? é. Assim, que quem me conhece também logo percebe isso, né? Num atendimento, numa live, se a pessoa fica um pouco mais de tempo comigo, ela vai perceber isso. Só que quem vê a minha imagem no primeiro momento, ela não vai sacar isso rápido. Ela Uhum. vai ver a delicadeza, ela vai ver, Exatamente. né, essa amorosidade, um sorriso, um olhar que acolhe. E aí, assim, entendendo também que existem alguns detalhezinhos que eu poderia fazer para que essa informação também possa chegar a quem me vê e Junto. às vezes não tem esse tempo de naquele momento, Chegar junto, é né? isso Como é que mesmo. eu posso através de uma imagem também transmitir algo que sou eu? Eu lembro que você perguntou para mim no começo do processo, né? O que você espera? E eu lembro de falar assim: eu quero simplesmente que as pessoas enxerguem aquilo que eu Quem eu sou. sou. Eu não quero passar uma imagem, ai, Bianca, eu quero que as pessoas me vejam como uma mulher, uma profissional super segura, decidida, empoderada. Não, assim, se eu sinto isso, eu quero que consigam enxergar isso. Mas se eu não sou isso, elas não vão enxergar isso. Então, assim, o meu intuito era conseguir trazer mais clareza através da imagem, para que as pessoas conseguissem enxergar aquilo que elas vão encontrar se elas aprofundarem, né, nessa relação. Porque para mim é isso. Como é que eu posso deixar mais claro? Como é que eu posso tirar as máscaras, tantas máscaras que eu fui colocando, e me mostrar, né, mais fiel àquilo que eu sou, àquilo que eu sinto? E naquele momento, que a gente sabe também que são fases da vida, são ciclos, a gente vai Exatamente. mudando, né? Mas o meu intuito era esse mesmo, assim, como que eu trago mais clareza, como que essa informação fica mais visível para quem chega assim, oi, tudo bem, prazer, né? Assim, como é que a pessoa pode enxergar isso assim, mais rapidamente, assim? E aí você trouxe algumas informações que foram muito, muito importantes, assim, muito interessantes, que jamais eu ia imaginar, sabe? Como a estrutura do brinco, né? Tamanho, Alguns detalhes, formato, né, para equilibrar. tamanho, formato, assim, que eu falei, nossa, gente, é um detalhe, mas que assim, hoje eu penso quando eu vou, né? Que tipo de compromisso, que tipo de evento, qual a minha intenção ali, o que eu quero que chegue primeiro. Então, são informações que a gente vai usando a nosso favor, né? Para transmitir aquilo que naquele momento a gente quer evidenciar. O que eu acho que é muito diferente de querer passar uma imagem daquilo que a gente não é. Que não é? Exatamente. Esse é E um trabalho Dan, superficial, né? exatamente. E eu acho que também, assim, eu tenho algumas clientes, é tão interessante, né, porque esse lance do se sentir empoderada, se sentir, né, com credibilidade e tal, é muito interessante, porque conforme as minhas clientes vão me pedindo, de repente, algo nesse sentido, elas, mesmo não tendo conhecimento ainda da consultoria, já percebem que elas estão pedindo isso para um fim
onde elas vão atingir, né, esse impacto dessa imagem que elas gostariam, para depois elas, consequentemente, continuarem sendo quem elas são. Porque em um mercado de trabalho, exemplo, né, que geralmente, aí eu estou falando de algo que é mais comum, e não estou generalizando, mas algo que é mais comum é, num mercado de trabalho onde tem um volume maior de homens do que de mulheres, né, muitas vezes, se a pessoa tem um estilo que é mais romântico, que é mais feminino e tal, às vezes ela não é levada a sério em termos de credibilidade e força, né? Então, nesse sentido e nesse momento, é muito importante, sim, ela, nesse primeiro momento, mostrar que sim, que ela tem a força, que ela... Nananã, e depois que ela já, né, quebrou um padrão que está na cabeça do outro e não dela, porque ela sabe a força que ela tem, ela sabe a essência dela, aí sim ela vai e aí ela continua sendo quem ela é, né? E acaba que usa uma faceta, uma casca ali em prol daquilo que é importante para ela, né? Exatamente, assim, de acordo Então, com o nosso objetivo, né? Com o nosso interesse. E é tão interessante, né? Assim, algumas vezes eu já te falei, às vezes eu estou em casa, assim, ou a gente vai em algum lugar, e aí meu marido fala, nossa, mas você vai assim? Eu, como assim? Não, você tá muito arrumada, eu tô de chinelo, eu tô não sei o quê. E eu falo, meu amor, você que lute agora, né? não é que eu Eu vou não assim, sei. eu sou assim, meu bem. E é muito interessante, né? Assim, até esse processo de como é que eu fico até em casa, porque eu acho que a gente traz muito, assim, dessas crenças de que o bonito é para ser usado quando tem uma ocasião especial, que aquela toalha de mesa, aquilo quando tem uma visita, assim, para várias coisas, né? Vários aspectos a gente vai deixando de usar, de usufruir de algo que é nosso, com essa limitação de para que eu vou colocar essa roupa hoje? Eu vou ficar em casa. Ontem foi tão engraçado, foi ontem, eu fui levar acesso na escola, e Ai, esse adoro colar tira fofocar. do corpo, né? Esse colar é que ele vai com camisetinha. Depois que você falou, gente, com camisetinha, ele fica tudo. Eu coloquei, eu falei, nossa, mas ele combina com camisetinha mesmo. Nunca na vida que eu ia usar um colar para uma festa, para um negócio, né? Aí fui ontem, toda, fiz uma blusinha, uma camisetinha, um colar, tal. Cheguei, mas eu só ia levar acesso na escola, ia voltar. Eu não ia trabalhar. Eu ia ficar aqui em casa fazendo outras Sim. coisas. E aí a ajudante de sala assim, tchau, Dani, bom trabalho, viu? Aí eu, tá bom. Aí eu olhei e falei, nossa, acho que eu tô, eu tô com cara de trabalho, no sentido de, eu tava toda arrumadinha, sabe? E eu voltei dando risada. Eu falei assim, que coisa, né? Como se a gente não pudesse ficar arrumada pra gente, como se a gente não pudesse ficar bonita pra gente, né? Assim, não Exatamente. falando dela, Dadinha, não foi dela, mas eu quero dizer assim, que tem uma imagem do que a gente usa quando tem alguém, do que a gente usa quando, né, quando a gente está sozinha. Então, eu acho que são alguns cuidados que também são legais, assim, para a gente, né? É. Essa coisa eu sempre tive de como que eu vou dormir, essa coisa da camisola, do baby doll. Eu amo roupa de dormir. Amo, eu sou a louca da roupa de dormir. Adoro ganhar de presente, adoro Sim, dar de presente. sim. Até essa que fala, mamãe, você vai de novo da pijaminha, você vai de novo. É que eu amo tanto. Amo. Mas eu acho que tinha uma coisa desse ficar em casa. E aí, gente, eu dei fim. Nesses eu precisei dar fim, desapegar, porque assim, é tentador. Você vê aquele bichinho surrado, É. botado, né? Que te Porque acolhe, te tem, abraça, te põe aqui, ó, no colo. nossa, pronto, você fica ali. Mas você entender que tem opções que também vão ser lindas, confortáveis, gostosinhas, que você pode estar mais bonita para você, É. né? Que você não precisa estar despencada, assim. Então, assim, tem caminhos também. E uma outra coisa que eu aprendi, e essa foi numa live com você, não Ah, foi nem na consulta que você falou, mas foi na live, foi sobre os tecidos. nossa. Isso a gente devia Aprender nascer com esse chip de conhecimento devia. dos tecidos, Gente, deveria. é muito interessante, porque assim, às vezes eu vou para um lugar assim, nossa, hoje está calor. Então, peraí, o que eu vou colocar? E aí eu vou olhar o tecido daquela blusa.
porque às vezes parece que é uma blusa fresquinha, mas o tecido dela não é um tecido fresco, e aí eu vou transpirar, e aí vai ser horrível. Então, assim, também, né? E aí eu vou. A Jana perguntando se fiz online ou presencial. Jana, eu fiz de tudo um pouco. Alguns processos, acho que só de coloração que precisa ser presencial, A né, Jana? coloração precisa ser presencial. Eu estava Só de conversando. coloração. Mas o restante pode ser online. Como eu tenho a sorte da Bianca morar perto de Jundiaí, da mãe dela morar aqui em Jundiaí, então a gente fez também. Ela veio aqui em casa, ela viu meu guarda-roupa, ela viu nas roupas. Que aí, gente, assim, vou falar agora que eu fiz tudo. Aquela coisa que a gente vê na televisão, falar, ai meu Deus, quero que a pessoa olhe meu guarda-roupa, veja né, o que vai com o quê. Então, a Bianca veio em casa, A minha mãe aí. veio, viu? Que linda! Vocês conheceram, né? Precisa, vocês Gente, duas. conhece já, mas sem se ver. Mas eu Eu vivo conheço falando já. de você para ela também. Linda. E aí a Bianca viu, né? Meu guarda-roupa viu tudo. E aí, ó, meu sonho, gente, é um sonho mesmo. A Olha Jéssica, ela não lá. está aqui, não está Jana, nesse tem país. vezes que eu tenho percebido que o quanto você está linda com cores. Olha que interessante, né? Às vezes a gente não sabe o que que é, tem alguma coisa diferente no outro, e são esses detalhes. A Então, aí energia a é Bianca boa. veio em casa, ela olhou tudo que tinha no guarda-roupa. E aí, gente, uma coisa que eu fui vendo, eu era a mulher da parte de baixo e eu não tinha a parte de cima. Tem noção? A pessoa tem brinco e parte de baixo. E a parte que mais aparece é isso aqui, né? É blusa. Então, eu E fui você tinha um percebendo. monte de coisa no closet, no guarda-roupa, e você tinha a sensação de que você não tinha nada para vestir. Isso é super comum assim acontecer, de a gente ter muita parte de baixo e pouca parte de cima e ter a sensação que não tem para vestir. Porque o nosso olhar, ele está aqui, ó. Ainda mais, né? Tudo que a gente aprendeu com pandemia, o nosso olhar ele está aqui. Então, é isso aqui ó, que ele grava, né? E se a gente está no ao vivo, a mesma coisa, porque a gente conversa com a pessoa olhando no olho. Então, o que está embaixo a gente acaba que esquece. Então, por isso que a sensação de não ter nada para vestir quando a gente tem pouca parte de cima rola, assim. E aí foi muito legal, porque aí eu fui percebendo isso, né? Do próprio processo de olhar as minhas roupas para você ver, que a gente faz um trabalho antes aqui, uma lição de casa. Eu fui percebendo, e aí juntas a gente foi sentindo assim, o que falta ali, né? Eu sou primavera quente. Você é primavera brilhante, ó, minha A irmãzinha vizinha, da a primavera, vizinha. minha vizinha. E aí, o próximo processo foi, então, assim, as sugestões, que isso eu achei incrível, assim, você trouxe dentro daquilo que a gente viu que seria importante para mim, que eu senti falta, você trouxe várias referências, várias, assim, Dani, olha, isso aqui, já com link, essa loja, isso, me apresentou lojas que eu sou maravilhoso. E uma coisa que eu, assim, ai, meu Deus, estou orgulhosa de mim. Eu era aquela pessoa que, assim, ó, viu um negocinho, mas ele, tá barato, né, gente, eu gostei, vou comprar. E hoje, assim, eu penso muito mesmo, assim, não é porque tá barato. Primeiro, eu vou prezar pelo que é de qualidade, porque ele vai durar muito mais tempo, vai ser uma peça muito melhor, muito mais inteligente, muito mais sustentável do que compra e doa, compra e doa, compra e doa, né? E uma outra coisa muito legal também, que é quando a gente tem essa noção e esse olhar da nossa cartela, todas as roupas conversam. Então, quando você voltou aqui em casa, né, depois das minhas compras, e aí, gente, não é que a gente tem que comprar tudo, tá? De jeito nenhum. Tem ali as sugestões, e tanto que tem coisa que eu comprei de cara, e teve coisa que eu ainda nem Nem comprei, comprou, né? Porque exatamente. também é um processo, por exemplo, cinto. Nossa, Bianca, eu nunca usei cinto na minha vida. Quando ela falou de cinto, eu falei, nossa, acho que não. Aí ela falou, Dani, começa com um assim, ó, simples, né? Aí vamos lá, um preço tranquilo. Gente, eu sinto quase sai só assim, tem cinto que vai, eu penso e sai, ele já pula na minha, já pula na minha frente. Porque você vai ver que dá uma diferença, que tem um charme, que tem um detalhe. E eu sou muito detalhista. Você, minha filha, você é do detalhe.
Quem já teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Dani, eu vou falar de trabalho porque é o contato direto que a gente tem aqui com as pessoas que a gente não conhece presencialmente nem pessoalmente. Mas quem tem esse contato sabe o quanto ela é cuidadosa de olhar os detalhes. Então, na imagem dela, não pode faltar detalhe, porque senão, ó, não conecta. Porque é da sua essência. Exatamente. E é interessante, né? E aí tinha coisas que assim, eu nunca tinha pensado, né? E esse olhar de que uma peça conversa com a outra. Então, olhar assim, mas isso com isso? É, isso com isso, experimenta, né? De colocar. E, gente, e aí o que eu achei legal quando você voltou aqui, né, da última vez, é que algumas coisas que você sugeriu, várias delas, eu falei, nossa, Bianca, eu já usei assim. Por quê? Porque eu, no nosso próprio processo, eu entendi eu posso ir por aqui, eu posso sair desse óbvio, eu posso ousar um pouco mais, assim, porque era tudo que eu sentia, não é uma coisa que eu me sinto desconfortável. Imagina, eu acho maravilhoso, né? Amo, sabe? Mas essa desconstrução de que assim, nossa, eu posso. Pode tentar, né, Dani? Posso É o que tentar, então a deixa gente eu fala tentar. bastante do dia seguinte, né? Que o tentar hoje ele vai ele vai te trazer como informação o amanhã. Então você tenta hoje. Se você não gostou, tá tudo bem. Amanhã você pode tentar de novo, gente. No dia seguinte você já muda a vida. Já testa outra Ai, é que a minha coisa. bolsa não está aqui. Daqui a pouco eu vou lá buscar minha bolsa para mostrar. A bolsa que você me Aí teve indicou. o processo da bolsa. A Bianca indicou uma bolsa, você tinha indicado uma outra que não tinha, porque eu demorei para decidir comprar. E quando eu falei, não, agora eu vou comprar a bolsa, que realmente eu senti que eu precisava, a bolsa já tinha saído. E aí você indicou, qual que era a cor solar, né? Era Era um Dani laranja, um Solar, tem até o tangerina. meu nome. Tangerina. Aí você mandou, eu olhei, uma bolsa tangerina. Eu falei, Tangerina, nossa, gente, laranja. Tangerina. Laranja. será tangerina? Aí fiquei ali assim, olhando, sentindo, olhando para as minhas roupas. Aí comprei. Gente, eu não tiro a bolsa do corpo, mas não tenho de trocar. É ela de para ir na escola levar acesso, para sair para jantar, eu uso tanto, mas só uso ela. Ela é maravilhosa. Ela vai com qualquer. Para mim, ela é bege. Sabe aquela É isso cor que eu que ia falar, assim ela é já é uma neutra para cor? você. Daqui a pouco, antes da live acabar, eu vou lá buscar para mostrar para o pessoal, porque é isso, né? Assim, eu acho que. E aí a gente vai se apropriando desses lugares que eles já estão aqui, a gente já conhece, só que a gente nunca expôs, ou que a gente ainda vai de um jeito tímido, né? Eu acho que a consultoria, para mim, ela quebrou fronteiras, assim, ele não foi nada superficial, ele não foi nada que me limitou, sabe? Assim, não, você tem que usar isso. Não, assim, eu sinto que eu fiz assim, ó, eu expandi um processo de expansão que ele já vem acontecendo em vários níveis, de várias formas, né? E eu acho que esse trabalho ele foi mais uma forma que eu encontrei de potencializar também essa minha expansão, esse me apropriar de quem eu sou, do que eu quero, do que eu gosto, né? Do que faz sentido para mim, assim. Eu acho que ele trouxe mais clareza sobre o caminho que eu já estava percorrendo, assim, sabe? Então, é prazeroso, é gostoso, né? Enfim, ai, gente, é maravilhoso, assim, eu sou super suspeita para falar. Ô, Dani, enquanto você falava, a Ana entrou, dar dicas. Ela foi o meu. Semana passada eu tive um bate-papo com ela, a live foi com ela. E aí ela falou assim: Bi, eu me vestia, eu me arrumava em 1h30, né, no total, assim, de tempo e tal. Ela falou assim: hoje para a live eu me arrumei em 1 minuto. E aí você estava contando que você quase veio de roupa de academia, né? E aí a hora que a Ana entrou, eu pensei, eu falei, gente, que engraçado. E você também, né? Tá com uma super praticidade no vestir, assim, no se arrumar. Super, assim, porque você já tem, né, ideias. Eu tô com uma dificuldade aqui, mas que é por conta do meu guarda-roupa. Até uma coisa que eu queria te perguntar. Eba! Porque o meu guarda-roupa, ele é minúsculo, né? Ele é minúsculo. E aí eu não consigo ver todas as roupas. Elas,
Fica algumas penduradas. Eu queria tudo pendurado agora. Meu sonho é ter um guarda-roupa tudo penduradinho para bater o olho e olhar. Antes eu odiava cabide, agora eu amo cabide. Mas eu tenho algumas coisas que vão ficar penduradas e outras que estão nas gavetas, estão dobradas. Então, assim, isso dificulta esse bater o olho e já tá. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, se não seria legal tirar um dia para eu poder fazer esses registros, sabe? Arrasou. Como a gente fez, né, aquele dia pessoalmente. Você foi fotografando Sim. Mas eu os fotografei os looks. looks direto. Eu não Exatamente. cataloguei as suas peças. E isso é interessante porque uma pessoa perguntou aqui: você fez online ou presencial? Tem alguns benefícios do online e que são mais potencializados. Vai explicando que eu vou buscar a bolsa. Tá bom. Vai E tem explicando. outros benefícios do presencial que são mais potencializados, né? E o online, para a gente entrar e acessar todo o guarda-roupa, para a gente acessar e montar os looks e tal, vocês precisam me enviar fotos das peças, né? E uma das coisas que acontece como consequência do online é você ter todas as suas peças catalogadas. E aí, automaticamente, você consegue salvar numa pasta, né, no celular, e aí você consegue acessar e ter e visualizar isso de uma forma que você não precisa abrir o seu guarda-roupa para visualizar, né? Mas, Dani, mesmo assim, isso ajuda muito a você lembrar das peças e tudo mais. Mas mesmo assim, existe também essa. Eu tô afirmando isso porque o ano passado eu vivi isso, né? No meu ano sem compras e no meu ano montando um look por dia diferente, né? Nós temos um lugar de segurança no nosso inconsciente, aí você pode falar muito mais do que eu, né? De forma acadêmica até, né? Você com certeza tem um estudo para isso, mas existe um lugar no nosso inconsciente que a gente fica no que é confortável, no que é seguro, e a gente às vezes tem ou preguiça ou medo de sair e arriscar, de testar novas coisas, né? E aí o que eu quero dizer é que mesmo você visualizando tudo que você tem, se você também não se dá a oportunidade do testar, acaba que você não prova outras essências, né, de looks e tudo mais. Então, eu acho que esse convite, né, se vocês também levarem isso para a vida de vocês o dia seguinte está aí, errem, sabe? Entra com a cabeça no erro, vamos pensar assim. Nossa senhora, o máximo, o que de pior pode te acontecer se você testar um look diferente do que você está acostumada? Nossa, sei lá, que pior, né? Vocês vão responder, aí vocês vão conseguir responder. E tá tudo bem. Entre nesse local, sabe, de desconforto. Que pior pode te acontecer? Arriscar, né? Eu acho que é interessante, porque você entra nesse lugar, você vê que não é tão pior assim. Acho que eu idealizava muito. E aí você testa. E aí você, de repente, vai conseguir viver aquelas peças que você tem, né? E aí, se você não consegue viver e aquela peça te traz algum desconforto real mesmo, né, em termos de sentimento, então aí você vai virar para aquela peça e vai falar: você que não tem que estar aqui, não é o meu desconforto que está errado, não. Né? E aí você vai convidar aquela peça para sair do seu guarda-roupa e tá tudo bem. Né? Isso é tão legal também, né? A gente perceber que tem coisa que não é mais, de repente um dia foi legal, mas hoje não conversa mais com a gente, não faz mais sentido, assim. Tem um processo também dessa liberação, né? Do deixar ir, assim. É para a gente poder receber também algo novo. Olha aqui, peguei a bolsa, gente, para vocês verem. Ó. Nossa, eu acho. E aí, como ela é gostosa, tá vendo? Ela já abraça, gente. A Dani tem isso, do aconchego, do conforto, do gostoso. Dá para carregar aqui, dá para carregar aqui. E quando eu olhei, eu falei, nossa, será que eu vou usar? Ela é muito cheguei essa bolsa. Gente, a minha ela é básica, já virou básica. A gente vai mudando os nossos conceitos. É porque ela conversa com toda a sua cartela, ela conversa com todo o seu closet, porque você, né, que você falou, ai, nossa, que eu não forço nenhuma compra. E isso, de fato, é real.
né? No seu caso, você tinha essa necessidade, a gente identificou que precisava investir nas peças de parte de cima, e você já tinha essa predisposição de investir alguma coisa, né? E esse investimento, ele é de cada um, né? Não precisa de grandes dinheiros para você, de repente, reformular aí um guarda-roupa. Você começa um pouquinho e depois vai evoluindo com a compra, né? Porque não é para mim, não é um trabalho imediatista, né? Assim, daqui para frente, o olhar para qualquer aquisição, ele já é diferente. É. Então, assim, não tem a ver com ter o dinheiro ou não ter, né? Às vezes a pessoa passa pela consultoria, às vezes ela vai comprar uma peça, alguma coisa, ou às vezes naquele momento, assim, não, eu não tenho, eu vou gastar com a consultoria, mas eu não vou, nesse momento, investir. É. Eu fui já, porque eu queria, assim, já fazia um tempo que eu queria fazer esse investimento, e aí fui, assim, né? E aí fui trabalhando, calma, né? Não, isso vai, isso não vai. Aprendendo a comprar online, maravilhoso, gente do céu, quase não estou comprando mais Você presencial. foi uma das minhas que a gente tinha o processo de compra presencial, né? Combinado. E aí, a hora que você degustou a compra online, a hora que Dani entrou em contato com 10 lojas de acessórios em uma hora, ela falou: quando que num shopping eu ia ter acesso a tantas possibilidades e tantas marcas de acessório? Isso não existe, né? Não, e aí a gente já vai entendendo, assim, o que que funciona, o que que eu já provei, que eu senti que funciona, o que que fica legal, né? Então, assim, aí você vai arriscando mais. E eu, particularmente, tenho preguiça de ficar comprando, saindo, assim, em loja. Não sou essa pessoa. Ai, tem dor nas costas. Mas, ai, E sou velha. prova, e tira, e entra, e provador, não sei o quê. Pega outro número, vai não sei o quê. Não, então, assim, eu tenho alguns lugares em que eu já conheço, né, a modelagem, enfim, já sei os meus tamanhos, já sei que eu gosto, assim, a chance de errar é pequena. E se erra também dá para trocar, assim, não é algo difícil. E foi algo que eu realmente descobri com você, porque eu compro muito online, mas não roupa. Então, eu compro livro, compro de tudo, mas assim, roupa ainda tinha aquela coisa, eu preciso experimentar. Gente, não preciso, não, vai dar certo, assim. Eu lembro que a primeira compra que eu fiz numa loja que eu apaixonei, deu tudo errado. Eu falei, ai, não acredito. Você também ficou frustradíssima, né? Ai, gente, fiquei arrasada. Eu falei, não vou desistir dessa loja, porque vai dar certo. E aí, devolvi tudo. Conhecer os Super fácil tamanhos, o a processo. modelagem. Entendi. Na segunda vez, agora eu vou pedir, tudo deu Deu certo, certo. tudo serviu. Então, assim, é muito legal também, porque acho que é praticidade, né? Enfim, também foi algo que eu ganhei muito desse processo de confiar nisso, E eu sabe? acho que aí também teve um convite, e nesse sentido, é uma super quebra de padrões que a gente tem em mente, porque nós temos em mente que X, assim, eu uso um tamanho X de calça, um tamanho Y de blusa, e tem que ser assim. Aí eu compro numa loja que eu já conheço tal, e aquilo serve. Aí eu compro em outra loja o mesmo tamanho, aquilo não serve. Ou às vezes eu compro na mesma loja uma outra peça do mesmo tamanho e não dá certo. E aí automaticamente nosso inconsciente fala: opa, eu tenho um problema. Só que não, gente. Nós temos inúmeras informações numa única peça, ou duas, né? Comparando duas únicas peças, que diferem na hora que caem no nosso corpo. Tecido, tipo de costura, modelagem, o modelo mesmo da peça, né? Enfim, é tanta coisa, né? O tipo de sutiã, tipo de calcinha, muita coisa. Então, não é assim, ontem, eu acho que ontem, hoje de manhã, acho que foi ontem à noite que eu postei uma frase sensacional, né? Onde a moda ela tem que nos servir e não a gente tem que servir em nada na moda. E a hora que a gente vive isso e fica martelando isso na nossa cabeça, que tem que ser assim, e acabou. Não tem margem para dúvida nesse sentido. Tem que ser assim, porque a gente é a solução, nós não somos os problemas, né? Aí tudo começa a fluir, porque você vê que você compra, se deu problema, o problema é que aquela marca, com aquele tecido,
não conseguiu fazer o mesmo caimento para 2 peças do mesmo tamanho. Não sou eu o problema, é a marca. Então vamos trocar, tá tudo bem, né? Até porque você vai naquilo, né? Numa loja é um tamanho, no outro, então também essa desconstrução de que o meu corpo é grande, o meu corpo é isso, o meu corpo é aquilo. Enfim, né? Eu acho que você vai desconstruindo, Vai assim. desconstruindo. Para mim, esse é o processo que ele precisa trazer liberdade, né? Acho que o nome que você colocou para essa tua série, né? Aqui, para esse encontro, acho que são conhecimentos que tem que trazer liberdade e que tem que não, né? Que podem ser um caminho de reconexão com a nossa essência mesmo, né? Assim, de reencontro, assim, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto inteira, onde eu sinto que eu tô sendo eu, que eu tô mostrando quem eu sou, aquilo me representa, o que aquilo fala sobre mim, o que aquilo revela sobre mim, né? Eu acho que pode ser esse caminho também, assim, onde a gente mostra um pouco mais de quem a gente é. Com certeza. Então, para mim foi um processo super profundo, continua sendo, né? Porque, enfim, a gente vai se observando, Decantando. vai percebendo, é muita informação, é muita coisa. Então, assim, eu percebo lá da coloração que eu absorvi algumas coisas. A gente fez o silhueta também lá atrás. E nesse resgate você trouxe coisas que eu não tinha assimilado, e aí eu assimilei mais coisas. Eu acho que é esse processo, assim, que para mim, eles vieram em momentos diferentes, né? Um no momento de dor, que me ajudou no meu processo, né? De elaboração desse luto, de sair do preto, né? Desse lugar escuro que eu me encontrava. E esse segundo momento, que já foi o outro momento, que era o momento onde eu queria deixar mais evidente a minha potência, deixar mais evidente a minha essência, assim. Então, foi um trabalho diferente, né? E muito bonito, assim, da gente ter vivenciado juntas. Por isso que eu gosto de falar, por isso que eu indico e recomendo, porque eu sei que é profundo, porque eu sei o quanto eu chorava nos encontros. A minha irmã falou assim, mas só você para chorar no encontro de consultoria de imagem. Então, mas não é só isso, assim, é profundo. Eu chorava junto! Ai, é muito, muito louco, assim, né? Então, fica esse meu convite também para quem se interessar, assim, eu acho que você tem um olhar, né, Bianca, muito especial mesmo. Já te falei isso inúmeras vezes e é claro que a gente precisa se abrir para esse profundo, mas quando tem alguém que também nos convida a olhar um pouco mais fundo, assim, fica mais fácil o processo, né? Então, assim, super obrigada, Ai, assim, linda, eu que que a gente viveu. agradeço! Ô, Dani, só para a gente encerrar aqui, eu não sei se você já fez uma perguntinha sobre isso, mas o último tópico eu sempre deixo em aberto. Para se você, né, o processo que a gente fez lá em 2019, depois a gente trouxe para o ano passado, a gente encerrou faz pouco tempo a consultoria, mas de lá para cá ainda tem alguma coisinha que você tem dúvida, ou que você gostaria do meu olhar, da minha dica? Existe alguma coisa? Tipo, consultoria ao vivo, online agora. Você sabe que, assim, eu nem consegui pensar, mas sabe uma dúvida que veio outro dia? Porque quando eu era criança, eu lembro que a gente usava tudo combinando, tipo, o cinto tinha que ser da cor do sapato, né? Assim, tinha essa... E aí, no nosso processo, eu não cheguei a perguntar, mas eu fui entendendo algumas coisas. E outro dia eu fiquei na dúvida, sabe? Eu falei, peraí, se eu coloco esse cinto, é legal eu colocar esse sapato? Eu vejo que, assim, o descombinar super combina, né? Essa coisa de não estar tudo muito certinho, assim, eu amo. Mas eu fiquei pensando nessa questão, por exemplo, sapato e cinto, bolsa, sabe? Como que funciona isso no teu olhar? Eu sei que não tem o certo e errado, mas o que transmite, assim? Fiquei pensando se a chata tá né, os dois aqui. Olá, arrasou. Exatamente. Nossa, você trouxe esse conhecimento, né? De quando a gente fez a silhueta em 2019. Porque é isso, vai depender muito do que é importante para você nesse momento, né? Então, quando você usa um cinto da mesma cor do calçado e a parte ali do meio, que é uma calça, uma saia, né? Mesmo se for um vestido, se essa parte que fica entre um e outro, ela for de uma cor diferente dessas duas peças,
ela vai moldurar essa região, né? Então, a perna vai ficar moldurada. Consequentemente, ela achata a perna, então sua perna fica mais curta, né? Agora, se for da mesma cor, acontece ao contrário. Ela alonga, né? Porque aí fica a altura do cinto, a altura da saia, calça, enfim, e o sapato a mesma cor. Então, o olhar ele faz a leitura, ele não para e ele alonga, né? Você pode combinar, né? Uma coisa que eu acho muito interessante também a gente refletir é assim, nem a nossa, nenhuma criança, né, que um recém-nascido, né, que ele não tem interferência nenhuma de cultura, enfim, do ser humano adulto, ele não tem nenhuma interferência, ele não nasce simétrico, ele não nasce na sua perfeição que hoje a gente, né, tem aí consumindo muitos padrões. Então, ele não nasce com o olho do mesmo tamanho que o outro, a sobrancelha, ele tem as suas imperfeições, as suas assimetrias, né? Então, nosso inconsciente, ele está diretamente ligado com assimetria. Então, quando a gente usa, por exemplo, num look, 50% do look de uma cor, 50% do look de outra, ou seja, nós temos uma perfeição em termos Um equilíbrio perfeito. de quantidade, um equilíbrio perfeito, o nosso cérebro, o nosso inconsciente olha aquilo e não acha aquilo real. Então, a gente fica uma coisa irreal, e aí não fica bonito, não fica harmônico, né? Então, quando você, de repente, vou combinar o cinto com a bolsa, talvez o sapatinho você use de outra cor, né? Combine com a roupa, de repente, e aí você vai trazendo, vai brincando com essas porcentagens, você vai trazendo uma realidade. Então, isso vira algo orgânico, isso vira parte de você, porque nós somos imperfeitos, nós somos assimétricos. E aí, quando a gente usa algo que estende quem a gente é, nós estamos estendendo quem a gente é, automaticamente aquilo fica harmônico, aquilo vira quem nós somos, né? Então fica fácil de conectar a pessoa com o que ela está usando. Eu fui profunda, né? Muito bom, tá vendo? Eu já estava assim, captando mais ou menos isso, né? Isso que é legal, a gente vai. Tem uma informação que a gente vai acessando também, intuitivamente mesmo, né? Você vai olhando, você já vai entender, mesmo sem saber exatamente o porquê, mas você já observa que tem algo ali que saiu, que não tá tão harmonioso. Isso. E aí você vira, né? Porque eu convido a refletir, e aí, se isso vira uma regra confortável para você, ou seja, se você acaba para mim é importante achatar um pouco a minha perna, porque de repente eu acho que eu tenho a perna muito longa, isso me incomoda. Então, se isso vira uma regra confortável para você, tá tudo bem. Então, você detém o conhecimento e aí vira uma regra confortável para você. Então, aí esse lugar aqui vai virar um local onde você vai ganhar tempo, porque aí você sabe que aquilo vai funcionar para você. Então, independente do que você combina, eu sei que eu gosto de combinar o sapato com o cinto. Se joga, né? Aquilo vira uma regra e aí você ganha tempo. Então, vira uma facilidade na sua vida, né? Agora, a regra de alguém impondo algo para você, porque aquela pessoa acha, aí você só vira para aquela pessoa e fala o porquê que você está desconfortável, né? O que está acontecendo com você? Porque aí é problema da pessoa, não é seu. Aí pega toda a sua educação, né? E peça para a pessoa cuidar da vida dela, né? Meu amor, olha a gente aqui nesse deixa, minha filha. A gente vai ficar aqui, ó, nesse bate-papo. Mas eu quero te agradecer imensamente principalmente pela sua entrega na nossa troca, no nosso trabalho. E segundo, por estar aqui, por mobilizar a sua rotina, a sua família, organizar aí todo mundo, e buscar acesso na escola, e vai, não sei o quê, almoço. Muito, muito, muito obrigada. Tenho certeza que muitas fichinhas e muitas inspirações foram entregues aí para muitas mulheres, porque você é um poço de inspiração.
E eu me sinto muito honrada de estar muito próxima a você, de ter esse canal aberto aí para te mandar uma mensagem, para a gente trocar. Isso para mim é muito valioso. Você é um ser humano necessário nesse mundo. Então, quero Obrigada, amada. Sabe que é recíproco, né? A gente vai continuar trocando muito ainda. Ai, meu amor. Obrigada, viu? Um beijo Obrigada. para você, para todo Um mundo. beijo para todo mundo que esteve aqui. Desculpa de a gente não conseguir interagir tanto, ler aí alguns comentários e perguntas que o pessoal Não foi é nada, mandando. gente. A gente Eu vai. não vou. Beijo, meu amor. Beijo, viu? Obrigada, viu? Tchau. Beijo quem Beijo. esteve por aqui.